Então, a gente falou de soma dos ângulos, a gente falou de ângulo interno, falou de diagonal, dos polígonos. Aí agora a gente vai ver a parte de geometria que fala de perímetro e área. O perímetro nada mais é do que a soma dos lados, né? E aí o perímetro eu represento pela letra 2P. Então isso aqui quer dizer perímetro, tá? Então, por exemplo, exercício que eu vou ter trabalho com perímetro. Quando eu falar assim, eu quero cercar uma área de um terreno triangular. Aí eu falo que esse terreno tem medida 3, 4, 5. Então, qual é o perímetro desse terreno? É só somar os lados. Então, 3 mais 4, 7. 7 mais 5, 12. Certo? Certo. Tem alguém aqui querendo. E aí, esse é o perímetro. Boa noite, Júlia. Seja bem-vinda. Boa noite. Aí vamos supor que eu tenho uma sala quadrada e aí eu falo que a medida de cada lado dessa sala é 4. Eu quero colocar rodapé. Então, de novo, é o perímetro. 4 mais 4 mais 4 mais 4. E aqui, no caso, vai dar 16. Tá? Então, o perímetro é o mais fácil que tem. É só a gente somar os lados. Outro exemplo. Eu falo que eu tenho uma área triangular. Eu falo que essa medida é 5, que essa medida é 12 e essa aqui é x. E eu falo que o perímetro desse local é 40. Como é que eu faria para achar o terceiro lado? Algum palpite? O que vocês acham? Como é que eu poderia achar esse terceiro lado? Seria 40 igual a 5 mais 12 mais x? Isso, 40 é igual a 5 mais 12 mais x. Muito bem. Que é a soma dos lados, né? Então, 40 é igual a 17 mais x. X é igual a 40 menos 17, que vai dar 3. 3 menos 1, 2, 23. É isso mesmo. Muito bem. E se eu falar que eu tenho um quadrado, eu não dou a medida do quadrado, e eu falo que o perímetro desse quadrado é 60. Como é que eu faria para achar? Nesse caso, o que vocês acham? O quadrado, ele tem o quê? Qual é a característica do quadrado? Que todos os lados são iguais. Todos os lados são iguais. Então, isso aqui também é x. Então, x mais x mais x mais x é igual a 60. Então, vai 1x mais 1x mais 1x mais 1x vai dar 4x? 4x. Então, 4 está multiplicando, ele passa dividindo. X é igual a 15. Não é? Sim. Certo. Agora, vamos trabalhar a ideia de perímetro num hexágono. O hexágono tem 6 lados iguais. Então, vamos supor que eu não falo os lados desse hexágono. E eu falo que o perímetro dele é 60. Como é que eu faço, então, para achar o lado dele? Se eu dei o perímetro. Eu tenho que somar os lados, não é? Sim. Ele tem os 6 lados iguais. Então, se eu fizer 6, x mais x mais x mais x... Seria 6x igual a 60? Isso. 6x igual a 60. Boa noite, Jamile. Seja bem-vinda. 6x é igual a 60. Júlia também é nova, não é, Júlia? Está começando hoje, não é? Sim, sim. Tá. Seja bem-vinda também. Obrigada. Então, 6x é igual a 60, porque são 6 lados iguais. Então, x é igual a 60 dividido por 6, que vai dar 10. Então, cada lado desse hexágono aqui é igual a 10.
Então, assim, perímetro é mais tranquilo, que é só somar os lados. Agora, vamos ver as áreas. Nas áreas, a gente tem que gravar as fórmulas, tá? Se eu pensar no triângulo, se eu tiver um triângulo retângulo, aqui é a base dele e aqui é a altura dele. Então, a área dele é base vezes altura dividido por 2. Só que se eu pegar esse triângulo e rodar, deixar ele assim, isso aqui era o cateto, não era? Cateto, cateto, hipotenusa. Lembra disso? Sim. A hipotenusa é o lado que está de frente para o ângulo de 90 e os catetos são os dois lados adjacentes ao de 90, ou seja, que formam o ângulo de 90. Aí eu rodei. Quando eu rodo o triângulo, eu fico com isso aqui, cateto, cateto, hipotenusa. O que era a minha base agora fica ali do outro lado. Mas repara que aqui faz 90 graus também. E isso aqui acaba virando a minha nova base e isso aqui acaba virando a minha nova altura. Então, a área de um triângulo retângulo eu posso dizer também que é cateto vezes cateto dividido por 2, porque no fundo nada mais é do que base vezes altura dividido por 2. Só que eu estou pegando uma outra base. Nesse exemplo aqui, a minha base é um cateto e a minha altura é outro cateto. Nesse exemplo aqui, a minha base é a hipotenusa e a minha altura é a altura referente à base da hipotenusa. Foi a diferença? No fundo, é a mesma fórmula, só que eu estou pegando como referência lugares diferentes na fórmula. Foi? Sim ou não? Sim. Sim. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um triângulo retângulo de medidas 3, 4 e 5. E eu falo que aqui a altura, 12, A vezes H, B vezes C. 12 dividido por 5, isso aqui é 2,5. Qual vai ser a área desse triângulo aqui dessa maneira? Base vezes altura dividido por 2. Quem é minha base? Ou seja, quem é o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus da hipotenusa? Fala para mim. Qual que está de frente para o ângulo de 90? O 5? O 5, né? Isso. Então, a base vai ser 5. E a altura? 3. Altura 4. A altura aqui relativa a essa base aqui vai ser o 2,5 Ah, tá. sobre 2. Aí eu vou fazer 5 vezes 2,5. Ó, 5 vezes 5, 25 vão 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Dividido por 2. Né? Sim. Aí isso aqui, 12 por 2 dá 6. Vai dar 6,25. Agora, se eu pegasse o mesmo triângulo e rodasse, aí eu teria os catetos 3, 4 e 5. E agora, a área seria o quê? A base agora quem é? Não continua. Como assim? Você vai Aqui vai continuar a mesma agora, coisa, só a minha vai base utilizar agora o está aqui 5, embaixo. 3 e 4? Oi? Vai continuar a mesma coisa, só que vai utilizar o 5, 3 e 4? Vai utilizar agora o 3 e o 4. Porque como Ah, eu tá. rodei o triângulo, o que está no chão, que eu falo assim, que forma a minha base, seria o Ah, 3. tá, pera, não tava vendo, eu cortei. Tá? Então E vai a ser o minha 3. altura vai ser quem? 4? 4, porque está fazendo 90 graus com a minha base, que é o meu chão agora. Dividido por 2. E aí, 12. 3 vezes 4, 12. 12 dividido por 2, 6. Certo? Sim. Aí a gente Sim. tem a... Como é que fala? O triângulo equilátero. Vocês lembram a diferença do triângulo equilátero para o triângulo retângulo? O triângulo equilátero ele tem os 3 lados o quê? Iguais. Iguais. Então, por exemplo, vamos supor que esse triângulo equilátero aqui tem a medida 6, 6 e 6. Então, ele é um triângulo equilátero. Tá? Aí, eu tenho uma outra fórmula, que é a área é igual a L ao quadrado raiz de 3 sobre 4.
Tá? Isso é uma decoreba. Depois eu vou mostrar por quê. Então, o lado aqui é 6, né? Então, no lugar do L, eu vou botar 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aí, eu faço 6 ao quadrado, 36. Raiz de 3 sobre 4. Aí, eu divido 36 dividido por 4, dá 9. 9 raiz de 3. Daí foi. Que eu tô fazendo a aplicação de fórmula. Tá? Aí, como é que eu cheguei nessa fórmula? Vamos lá. O triângulo equilátero ele tem os 3 lados iguais. Então, vou chamar os 3 lados de L. Aí, a altura dele é essa aqui. O que a gente viu? Que a altura dele divide o triângulo em 2 partes iguais. Então, essa parte aqui é igual a essa parte aqui. Certo? Sim. Aí, aqui. Se aqui é 90 graus, isso aqui é o quê? É um triângulo retângulo. Eu posso fazer Pitágoras aqui para achar a altura. Aqui a altura é H, aqui é L e esse aqui é L sobre 2. Minha hipotenusa é esse aqui, né? L. Então, vou fazer Pitágoras. L ao quadrado é igual a cateto ao quadrado, que é H, mais L sobre 2 ao quadrado. Então, L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado vai dar L ao quadrado sobre 4. Daí foi? Sim. Aí aqui é sobre 1. E aí eu tenho uma fração. Aí o que eu tenho que fazer? MMC para achar todo mundo com a mesma fração. Então, MMC entre 1 e 4 é 4. Aí eu faço 4 vezes L, 4L ao quadrado. Igual 4 vezes H, 4H ao quadrado, mais L ao quadrado. Tirei o denominador, por quê? Porque isso aqui é uma igualdade, é uma equação. Depois que eu igualo na equação todos os denominadores, eu posso descartar eles, simplificar. Aí esse L ao quadrado vai passar para cá. 4L ao quadrado menos L ao quadrado é igual a 4H ao quadrado. 4L ao quadrado menos 1L ao quadrado, 3L ao quadrado. Eu quero achar o valor da altura. Então, a altura vai ser 3L ao quadrado sobre 4. Então, H é igual a raiz quadrada disso aqui. A altura vai ser o quê? L raiz de 3 sobre 2. Descobri a minha altura em função do lado. Aí, qual é a fórmula da área de um triângulo qualquer? Base vezes altura dividido por 2. Quem é a minha base aqui? L. Quem é a minha altura? Acabei de descobrir aqui. L raiz de 3 sobre 2. Tudo isso sobre 2. L vezes L, L ao quadrado. Raiz de 3 sobre 2 sobre 2. Sobre 2 sobre 2 vai multiplicar. Vai ficar sobre 4. Então, essa fórmula daqui da área saiu dessa construção que eu usei nessa outra aqui. Por isso que a gente acaba falando para decorar, porque isso aqui é a demonstração da onde sai a fórmula. Mas a gente na prova não vai fazer essa demonstração. Eu fiz aqui para vocês enxergarem de onde que ela saiu, né? Ah, eu tirei da cartola. Não, tem um motivo. Tá? Deu para entender? Sim. Vamos pegar outro triângulo equilátero. Tem um triângulo equilátero que cada lado mede 10. Então, vamos aplicar logo a fórmula. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Fala para mim, como é que vai ficar a substituição? O L vale 10, né? Então, 10 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Quanto é que é 10 ao quadrado? 10 vezes 10. 10 vezes 10 dá quanto? 20. 10 vezes 2 dá 20. Só que aqui é 10 vezes 10. 100. Isso, 100 raiz de 3 sobre 4. Aí, vou fazer 100 dividido por 4, dá 25 raiz de 3. Tá? Ó, só uma coisa. 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. 10 vezes 3 é 10 mais 10 mais 10, que dá 30. Foi?
Isso aqui é só para lembrar só. Isso aqui não tem a ver com a... Só para a gente lembrar. Aí vamos supor que agora eu tenho um triângulo que os lados dele sejam 2 raiz de 3. E aí, qual vai ser a área dele? A fórmula é a mesma. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Quem é que eu vou botar ali no L? Fala para mim. 2 raiz de 3. Isso, ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Como é que eu faço isso aqui? Eu faço 2 ao quadrado. 2 vezes 2? 4. Raiz de 3 ao quadrado, 3. Vezes a raiz de 3 sobre 4. Só que isso é uma multiplicação e eu tenho 4 e 4 em cima e embaixo. Eu posso simplificar. Fica 3 raiz de 3. Foi? Vamos fazer mais uma. Agora eu tenho 6 raiz quádrupla de 3. E eu quero saber a área. A área é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. No lugar do L, eu vou botar 6 raiz quádrupla de 3 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. 6 ao quadrado dá 36. Raiz quádrupla de 3 ao quadrado, isso aqui é uma multiplicação, né? Então, eu vou multiplicar aqui dentro. Vai ficar raiz quádrupla de 3 ao quadrado. Esse número é par e esse número é par. O motivo todo mundo já conhece. O de baixo sobe e o de cima desce. 3 elevado a 2 sobre 4. Os dois são pares, dá para dividir por 2. Aí, 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Volta para a raiz. Isso aqui vira raiz quadrada de 3, não é? Então, Sim. Raiz quádrupla de 3 ao quadrado vai dar raiz quadrada de 3. E eu repito o resto. Raiz de 3 sobre 4. 36. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. 36 dividido por 4 dá 9. E a raiz de 9 é 3. 9 vezes 3, 27. Alguém não entendeu essa? Se não entendeu, me fala. Que eu faço de novo. Foi? Pode voltar lá. Pode voltar lá. Desde o início? Ó. Aqui, onde você... Aí, 4. Essa parte aqui? É, tá. Essa parte. Tá, eu peguei o que estava aqui e botei aqui. Só aumentei para poder a gente fazer. Aí, o que eu fiz? Ele aqui estava ao quadrado, eu botei ele aqui no quadrado também. Mas aí você não ia multiplicar? Isso. Não multiplicar? Eu multiplico. Eu pego um que está aqui dentro e faço 1 vezes 2, 2. Aí, o que eu fiz? Eu transformei essa raiz em potência. Né? O que está dentro da raiz vai para o numerador e o que está fora na casinha vai para o denominador. Aí, como os dois eram pares, eu simplifiquei por 2 em cima e embaixo. Tá, já entendi. Não, já entendi. Entendeu? Tá bom, foi. Vamos ver aqui outro exemplo. Agora eu tenho um triângulo equilátero. Não vou falar o lado do triângulo, mas eu vou falar para vocês que a área do triângulo é raiz de 3. Aí eu vou ver. Se isso é um triângulo equilátero, qual é a fórmula do triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso é igual à área que ele me deu, 3. Só que eu tenho uma multiplicação. Eu tenho 3 aqui e 3 aqui. Então, o que eu posso fazer? Gedai. Tchau, raiz de 3. Vou cortar ele. Vai sobrar o quê? L ao quadrado sobre 4 igual a 1. Eu quero achar o valor de L. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 4 que está dividindo e ele vai com a operação inversa. O inverso da divisão é a multiplicação. 1 vezes 4 é 4. E aí?
L ao quadrado é igual a 4, potência vai virar raiz. L é igual a 2, não pode ser menos 2 porque não existe medida negativa, né? Então, esse triângulo equilátero aqui tem medida igual a 2. Foi? Aham. Outro exemplo. Sim. Vamos pegar um negócio mais feio. Eu falo que a área do triângulo é 6 raiz de 7 sobre raiz de 5. Tá bom? Só para a gente ficar usando raiz. Então, qual é a fórmula do triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E isso aqui é igual a 6 raiz de 7 sobre raiz de 5. Tenho que isolar o L. Então, vou jogar o 4 para lá multiplicando. Vai ficar L ao quadrado vezes a raiz de 3. 4 vezes 6, 24. Raiz de 7 sobre raiz de 5. E agora, o raiz de 3 que está aqui multiplicando passa para o outro lado com operação inversa, dividindo. Então, vai ficar L ao quadrado igual a 24 raiz de 7 sobre... Aí, o que acontece? A raiz de 3 passando vai ficar a raiz de 3 vezes a raiz de 5. Vou continuar lá em cima. L ao quadrado igual 24 raiz de 7, 3 vezes 5, 15. Só que o que acontece? A raiz de 15 não é exata. Então, o que eu vou fazer? Eu vou racionalizar. Vocês lembram o que é racionalizar? Racionalizar é o quê? Tirar a raiz do denominador. Qual é a raiz que está no denominador aqui? Raiz de 15, né? Então, para eu tirar ela do denominador, eu multiplico por raiz de 15 em cima e embaixo. Então, fica 24 vezes raiz de 7 vezes raiz de 15. E embaixo fica a raiz de 15 ao quadrado. Aí, como o 15 está ao quadrado, ele sai da raiz. Então, meu denominador agora é 15. E em cima fica 24 vezes. Aí, eu faço 7 vezes 15. 7 vezes 5, 35 vão 3. 7 vezes 1, 7 com 3, 10. 105. Vamos fatorar o 105, ver se dá para tirar alguma coisa da raiz. Dá por 5, porque a soma dos algarismos é múltiplas de 5. Vai dar 21. Por 3 vai dar 7, por 7 vai dar 1. Não dá para tirar ninguém da raiz, então a raiz vai ser essa. Então, quem vai ser o meu L? O L estava ao quadrado. Quando o quadrado vai para o outro lado, ele vira raiz quadrada. Raiz quadrada de 24, raiz de 105 sobre 15. Esse vai ser o valor do meu lado. Vanessa, é feio, eu sei, mas eu fiz de propósito para a gente trabalhar também e lembrar radiciação, tá bom? Posso passar para o próximo? Uhum. Vamos lá. Agora, vamos para o quadrado. Se eu falar que um quadrado tem medida x e x, a área do quadrado é o lado ao quadrado, x ao quadrado. Então, por exemplo, se eu falar que eu tenho um quadrado de medida 10 e 10, qual vai ser a área dele? 10 ao quadrado, que é 10 vezes 10, que dá quanto? 10 vezes 10? 100. Isso, dá 100, isso aí. Se eu falar que eu tenho um quadrado de medida 8 e 8, qual vai ser a área dele? 8 ao quadrado. Ao quadrado. Isso, que é 8 vezes 8, que dá? 64. Isso. Se eu tiver um quadrado que tem medida 5 e 5, qual vai ser a área dele? 5 ao quadrado. Que 25, né? 25, né? Aí o que acontece? Eu posso fazer o contrário. Eu posso não te dar a medida do quadrado e eu perguntar. Se eu falo que eu tenho um quadrado de área 121, qual vai ser o lado do quadrado? Aí tem que lembrar que o quadrado é lado ao quadrado. Então, onde está elevado a 2 vira raiz. Aí eu tenho que pensar que número vezes ele ao quadrado dá 121. Aí se eu pensar 10 vezes 10 dá 100. O próximo é 11. 11 vezes 11 dá 121. Então, esse quadrado aqui tem medida 11, o lado dele. Agora, vamos supor que eu tenho um outro, que eu falo que a área é 3 raiz de 5. Então, o que você vai fazer? X ao quadrado é igual a 3 raiz de 5.
x é igual a raiz de 3 raiz de 5. E vai ficar assim. Então, esse quadrado aqui, ele é assim, né? Raiz de 3 raiz de 5, dos 4 lados. Sim ou não? Sim. Se eu falar que eu tenho um quadrado, que a área é 150. Então, x ao quadrado é igual a 150. X é igual a raiz de 150, vou fatorar o 150. Ele é par, dá 75. 75 dá por 3, dá 25. 25 termina em 5. Então, é divisível por 5. Dá 5, que por 5 dá 1. Quem dá para tirar da raiz é esse aqui. Se eu botar aqui fatorado, fica 5 ao quadrado vezes 3 vezes 2. O 5, como esse 2 aqui é igual a esse, ele sai da raiz. E o 2 vezes 3 fica preso, porque ele está elevado a 1. O índice dele é menor do que o da raiz quadrada. Então, não tiro ele da raiz. E aí, a minha resposta é que o lado do quadrado é 5 raiz de 6. Dúvida aí? Não. Jura? Sim. Então, vamos continuar, então. Aí, a gente vai ver agora a área do hexágono. O hexágono é como se ele fosse uma pizza. E essa pizza, eu consigo dividir ela em 6 fatias iguais. Então, se você sabe a área do triângulo equilátero, você vai saber a área do hexágono, porque o hexágono nada mais é do que a área de 6 triângulos equiláteros. Tá? Então, a área dele aqui, boa noite, Vanderleia, é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Cada lado aqui vale L. Cada triângulozinho desse aqui é equilátero, ele tem os 3 lados iguais. Então, cada triângulozinho desse aqui tem lado L, L, L. Por isso que é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. E é por isso que é importante a gente gravar as fórmulas, porque a área de um serve para a área do outro. Então, se eu falar que eu tenho um hexágono que a medida do lado é 4, qual vai ser a área desse hexágono? 6 vezes, qual é o lado do hexágono aqui, nesse exemplo que eu falei? 4, né? Raiz de 3 sobre 4. Quanto é 4 ao quadrado? 16. 16. Raiz de 3 sobre 4. Tem alguma coisa aí que eu possa simplificar? Sim ou não? O que eu posso simplificar? 16 por 4. 16 por 4? Isso. 16 por 4. Isso. Vai dar 6 vezes 4, raiz de 3. Aí eu faço 6 vezes 4, 24, raiz de 3. Foi? Vamos ver aqui outro exemplo. Eu falo que a área desse... Eu quero saber... Esse hexágono aqui tem a área 2, raiz de 3. E aí eu quero duas informações. Eu quero saber o perímetro dele e quero saber a área dele. O perímetro é o que mesmo? É a soma dos lados ou é a área de dentro? A soma dos lados, o perímetro. A soma dos lados, isso aí. Então, eu vou somar os lados. Ele tem 6 lados iguais. Então, eu posso fazer 6 vezes 2 raiz de 3. Quanto é 6 vezes 2 raiz de 3? 6 vezes 2? 12, né? Então, é 12 raiz de 3. E a área dele? Qual é a fórmula da área do hexágono? A gente viu que o hexágono tem 6 triângulos equiláteros lá dentro. E aí eu tenho que aplicar a fórmula do triângulo equilátero, que é o quê? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Quem que eu vou botar no lugar do L? Fala pra mim. Quanto vale L aí nesse desenho?
2 raiz de 3. Isso, 2 raiz de 3 ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. 6. Quanto é 2 raiz de 3 ao quadrado? Tem que fazer cada um ao quadrado uma vez, né? 2 ao quadrado, 4. Raiz de 3 ao quadrado dá quanto? Raiz de 3 ao quadrado é raiz de 9, que é 3. Dá A 9. raiz de 3 sobre 4. Dá 9. Isso. Vou botar aqui uma observação aqui no canto, ó. Raiz de 3 ao quadrado é a mesma coisa que a raiz do 3 elevado a 2, que dá 9, que é 3. Que é uma lembrança aqui de radiciação. Tá. E agora, aqui em cima, ó, dá para cortar 4 com 4. Aí vai sobrar 6 vezes 3, que é 18, raiz de 3. Essa vai ser a área desse hexágono. Foi? Sim. Agora vamos fazer o contrário. Eu falo que a área de um hexágono é 12 raiz de 3. E eu quero saber qual é o lado do hexágono. Então, no lugar da área, eu boto o quê? 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Igualo com 12 raiz de 3. Os dois lados têm uma multiplicação e tem um raiz de 3. Raiz de 3 vai embora. Não é isso? Aí vai ficar 6L ao quadrado sobre 4 igual a 12. 4 está dividindo, passa multiplicando. 6 vezes L ao quadrado é igual a 12 vezes 4. Quanto que é 12 vezes 4? 48. 6 está multiplicando, ele vai com a operação inversa, que é a divisão. Quanto é 48 dividido por 6? 8. E aí, elevado a 2 potência vira raiz. Eu pego 8 dividido por 2, dá 4. Por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, isso aqui é 2 ao quadrado vezes 2. Esse 2 aqui sai da raiz, fica 2 raiz de 2. Então, o lado desse hexágono é 2 raiz de 2. E se eu quiser saber o perímetro, o que eu tenho que fazer? Somar eles. Somar eles. 2 raiz de 2, mais 2 raiz de 2, mais 2 raiz de 2. Eita, ó, diminuiu demais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 fatores 2 raiz de 2. Como é que eu somo isso? Eu somo os de fora junto. 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Dá quanto? 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6, né? Pois é. 6 mais 2, 8. isso. 8 mais 2, 10. 10 mais 2, 12. E repete o raiz de 2. É assim que a gente soma número com raízes. Ok. Agora vamos misturar um pouquinho as coisas. Eu tenho um hexágono que tem lado 5, medida 5. Pronto. E dentro desse hexágono, eu faço um retângulo. Tá bom? E eu falo que esse retângulo aqui, ele tem, no caso aqui, 5 é a base, né? E a altura dele, vamos botar que seja 2 não, 10,5. E aí eu falo que eu quero saber o valor da área rachurada, a área pintada, que é essa aqui que eu estou fazendo. O que eu tenho que fazer para achar essa área? Eu tenho que fazer a área do hexágono menos a área do retângulo. Sim ou não? Sim. Aí, quem
Quem é a área do hexágono? Sim. 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Quem é a área do retângulo? Base vezes a altura. O hexágono, no lado dele é 5. Então, no lugar do L, eu boto 5. Menos, o retângulo é 5 por 10,5. 5 ao quadrado é 25. 6 vezes 25. Deixa eu fazer devagar. Deixa eu botar 6 vezes 25. 6 vezes 25 vezes raiz de 3 sobre 4. Menos 5 vezes 10,5. 25 com 2. 5 vezes 0, 0 com 2, 2. 5 vezes 1, 5. Aqui dá para simplificar o 4 e o 6 por 2. Aqui dá 3. E aqui dá, quer dizer, dá 2 embaixo e 3 em cima. Então, 3 vezes 5, 75 raiz de 3 sobre 2, menos 52,5. Aí eu faço o MMC aqui. E eu vou ficar com 75 raiz de 3 sobre 2, menos, que vai dar 0, vai dar 10, vai 1. 10, 11, vai 1. 5 vezes 5, 25, mais 1, 26. Essa vai ser minha resposta. Essa é a diferença entre as áreas. Foi? Porque eu só queria a área pintada, que era essa aqui. Essa e essa que eu queria. Então, o que eu fiz? Eu fiz a área do hexágono, que era a área do maior, menos a área do retângulo. Tudo bem? Uhum. Tudo bem. Sim. Tá bom. Vou continuar. Aí, vamos entrar na circunferência. A circunferência é uma bola. Essa bola tem um centro que fica no meio. E desse meio para qualquer ponta dessa circunferência, eu tenho a mesma medida que a gente chama de raio. Então, para qualquer ponto que eu tire do centro e vá para a borda da circunferência, eu tenho um raio. Só que quando eu tenho o centro da circunferência e eu pego uma borda até o centro e continuo do centro para outra borda, isso aqui forma um diâmetro. Então, o que é um diâmetro? O diâmetro é 2 vezes o raio. Tá? Quantos diâmetros existem na circunferência? Infinitos. Tá? Quantos raios tem na circunferência? Infinitos também. Posso fazer quantos raios eu quiser. Daí foi? Foi. Aí, o que a gente chama de circunferência? Circunferência é essa borda aqui, essa linha que forma o meu círculo, tá? Quando eu pego essa linha e mais a região de dentro, isso é chamado de círculo. Então, isso aqui é o meu círculo. Quando eu só pego a parte de fora, que está em amarelo, é a circunferência. E o círculo é a região de dentro mais a borda. E aí, o que a gente tem? Se eu tenho uma bola e eu corto ela, ela vai virar uma linha. Se eu pegasse uma tesoura e cortasse aqui, isso aqui viraria uma linha. Essa linha, que é a medida da circunferência, a gente chama de comprimento. Comprimento da circunferência. E o comprimento da circunferência a gente chama de 2π vezes R. R é o raio. Tá? Agora, se eu quiser calcular a área de dentro, a região de dentro, eu vou calcular a área. E aí a área é calculada por π vezes o raio ao quadrado dividido por 2. Tá? Vamos ver um exemplo aqui. Te dou uma bola, um círculo, falo que o raio é 6. Aí eu pergunto assim, quanto vale o comprimento?
essa linha aqui. Se eu pegar essa linha aqui, cortar no meio, ela vai ficar assim. Quanto mede esse comprimento? Esse comprimento, pela fórmula, é 2π vezes o R, que é o raio. Então, é 2 vezes π vezes o raio, que é 6. É 12π. O que é 12? O que é o π? O π é um valor, é um número que a gente chama de irracional, porque ele é um número que não tem fim. O π, ele é aproximadamente 3,14. E a gente coloca 3 pontinhos. Por quê? Porque ele é infinito. Tá? E ele é uma dízima não periódica. O que é uma dízima não periódica? Ele não tem uma repetição nesse infinito. Cada casa é diferente da outra. Então, por isso que a gente coloca pelo símbolo π. Mas tem exercício que fala para considerar π igual a 3, π igual a 3,1, π igual a 3,14, e assim vai. Esse símbolo aqui, ele significa aproximadamente. Não sei se eu já falei disso. É quando eu tenho um valor aproximado. É o sinal de igual com um tio em cima. Tá bom? Tudo bem até aí? Tudo bem. Aí agora eu quero saber o valor daqui de dentro. Isso aqui dentro é o quê? É a minha área. Então a minha área vai ser o quê? Π vezes o raio, que é 6 ao quadrado. 36π. Tranquilo? Sim. Tá. Então, se eu falar que o raio é 4, fala pra mim, quanto é o comprimento? Como é que eu faço a conta? Substitui o quê pelo quê? Pelo 4. Isso, então vai ficar 2π vezes 4. Quanto é que dá 2 vezes 4? 2 vezes 4 dá? Dá 8, 8π. E a área? É π vezes o raio ao quadrado. Quanto é que vai dar? Eu vou substituir o raio por quanto? Por 8? Por 4, né? Que o raio é aqui, ó. Aqui tá o centro. E o raio vale 4. Quanto é 4 ao quadrado? 16π, né? Pronto. Agora vamos lá. Agora eu não falo o raio da circunferência, mas eu falo que o comprimento é 24π. O que eu vou fazer? No lugar do comprimento, eu vou substituir por 2πr. E vou igualar isso a 24π. Corta π com π, vai ficar 2 vezes o raio igual a 24. O raio vai ser o quê? 24 sobre 2. Quanto dá 24 sobre 2? 12, né? 12. O raio vale 12. E a área? Π vezes o raio ao quadrado. Então, π vezes 12 ao quadrado. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que dá 144. E se eu te der uma circunferência, e eu falo que o diâmetro é 40. E aí? A gente viu que o diâmetro é o quê? O dobro do raio. Então, se eu dei que o diâmetro é 40, o raio é o quê? Metade. Então, o raio mede 20. Se o raio mede 20, quanto que vale o comprimento? Fala pra mim, como é que fica a conta? 2 vezes π vezes quanto é o raio? 20, né? 2 vezes 20 dá 40π. E a área dessa circunferência? πr ao quadrado. Π vezes 20
20 ao quadrado? Quanto que dá 20 ao quadrado? 400 π. Agora vamos supor que eu dei uma circunferência. Vou te dar a área da circunferência, mas não vou te dar o raio nem o comprimento. O raio é R. E eu falo que a área dessa circunferência é 169 π. Então, o que você vai fazer? No lugar da área, você vai substituir pela fórmula. πr ao quadrado é igual a 169 π. Eu tenho uma multiplicação dos dois lados, eu posso simplificar e cortar π dos dois lados. R ao quadrado é igual a 169. R é igual a raiz de 169. Raiz de 169 é 13. Então, eu descobri que o raio é 13. Se o raio é 13, o diâmetro é o dobro do raio. É 2 vezes 13, que dá 26. E o comprimento? 2π vezes o raio. Então, o comprimento é 2π vezes 13. 26π. Então, eu posso dizer que o comprimento é 2πr, ou então que o comprimento é igual ao quê? Ao diâmetro vezes π. Não é? Também é uma outra maneira de ver. Diâmetro vezes π. É a mesma coisa. O comprimento, então, é 26π. E a área? π vezes r ao quadrado. R vale 13. 169 π, ó, que já estava aqui no início. Tirei a prova do 9, tá certo? Foi? Foi muita informação. É. Tá indo? Vamos lá. Agora eu falo que o diâmetro é 80. O diâmetro é o que do raio? O dobro, né? Uhum. Então, o raio vai ser o quê? 80 dividido por 2, que dá 40. Se eu achei o raio, como é que eu faço para achar o comprimento agora? O comprimento é o quê? 2 vezes o π vezes o raio. Então, 2 vezes o π vezes 40. Quanto é 2 vezes 40? 80 π. E a área? π vezes o raio ao quadrado. π vezes 40 ao quadrado. Quanto é 40 ao quadrado? 16 vezes 16. 40 vezes 40, quer dizer. 1.600 π. Tudo bem até aí? Uhum. Sim. Aí, o que eu posso ter também? Eu posso ter uma circunferência e dentro dela tem outra circunferência. A gente chama isso aqui de circunferências concêntricas. Concêntricas, porque uma está dentro da outra. É como se fosse uma boia. Aí, vamos supor que essa aqui tem raio 1, essa de dentro, e essa maior aqui tem raio 2. E eu quero saber essa área aqui. Quanto vale essa área aqui entre as duas boias? Vamos supor, isso aqui é como se fosse a área de uma boia. Usando a intuição de vocês, como é que vocês acham que eu faço para achar essa área aqui que está em azul? Que conta que vocês acham que eu tenho que fazer? Não esquece a fórmula, só a ideia. Como é que vocês acham que eu tenho que fazer para achar essa área aqui pintada de azul? Chuta aí. Sei. Hã? Não sei. Isabelle, chuta. Jamile. Ó, a área do maior menos a área do menor. A área da bola maior menos a área da bola de dentro. Então,
Então, é a área da bola de raio 2 menos a área da bola de raio 1. Entendeu a ideia? Sim. É tirar a bola do meio, o buraco do meio. Então, ficaria π vezes R2 ao quadrado menos π vezes R1 ao quadrado. R1 é esse aqui de raio 1, que é menor. E R2 é esse maior aqui, ó. Vamos ver um exemplo aqui com o número. Eu tenho duas bolas. Essa aqui tem raio 2 e essa maior aqui tem raio 8. Então, qual seria a área azul aqui? Seria π vezes 8 ao quadrado menos a área de dentro. π vezes 2 ao quadrado. Aí, vou fazer 8 ao quadrado. 8 vezes 8 dá quanto? 60 aí? 4. Isso. E 2 ao quadrado? 4. Aí, vou fazer 64 menos 4, 60π. Foi? Vamos ver outro exemplo aqui. Esse tem raio 4, esse tem raio 10. Então, vai ser π vezes 10 ao quadrado menos π vezes 4 ao quadrado. 100π menos 16π. 100 menos 16, repete o π, dá 4, 9 dá 84π. Foi? Ó, Júlia e Jamile, amanhã a gente tem aula de matemática de novo. Agora a gente vai entrar no link de física, tá? Júlia, você tá no grupo de física, né? Eu já mandei o mesmo grupo de matemática. Eu vou mandar o link de novo. Aí vocês vão sair desse e entrar no